Senhoras e senhores, estamos no ar com mais uma edição do podcast dos dois. E, gente, é um momento especial porque estamos vivendo ainda uma largada de segunda temporada. O dos dois que já foi um sucesso em termos de repercussão na nossa primeira temporada, que terminou com o D'Alessandro, fechamos com o D'Alessandro a primeira temporada. Exatamente. Estamos abrindo essa segunda temporada com convidados especiais e, claro, contando sempre com a sua participação. Então, já de imediato, eu sou Jason Lisboa, a seu dispor, e peço encarecidamente que você curta, compartilhe, ative notificações e espalhe para geral o programa que está começando. Cristiano Silva. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Jason. Pedro Henrique, o nosso convidado de hoje. O detalhe é o seguinte, Pedro Henrique, você é o primeiro jogador em atividade que dá entrevista aqui no Dos Dois. Nós já entrevistamos o D'Alessandro, como falou o Jason, ex-jogadores Derlei, Iura, Aloysio, zagueiro que jogou no Inter, dirigentes, Rodrigo Caetano, Marcelo Medeiros esteve aí. Você é o primeiro jogador em atividade que vem aqui no estúdio dos dois. Por isso, muito obrigado pela presença. Bom, primeiramente, agradecer essa oportunidade, essa grande responsabilidade, então, né? Que passou muitas estrelas do nosso futebol e pessoas relevantes do nosso primeira esporte. Temporada fechou com o D'Alessandro, né? E já abri agora a segunda temporada. Estou muito feliz. Obrigado pelo convite mais uma vez. A gente poder contar um pouco aí da nossa história, do futebol, poder compartilhar momentos aí com o público de vocês, para mim é uma honra. Muito obrigado. E muito tem legal. História, né? Sabe o que a gente diz aqui? Só conta história quem tem história para contar. E você tem uma vasta história, uma rica história de futebol no exterior, aqui na dureza do nosso interior do Rio Grande do Sul. Você quer começar por onde, Pedro Henrique? Vamos começar pelo começo, para botar ordem no circuito, não? Nada mais justo do que falar do começo da carreira, do começo da... Eu não digo só carreira, começo de vida, começo dessa longa caminhada que eu tenho desde do interior lá de Santa Cruz do Sul, mais precisamente da linha Pinheiral. Então, sempre com o futebol debaixo dos meus braços, uma família dividida entre azul e vermelho. Mas eu confesso que hoje eu estou levando muitos para o lado vermelho, eu estou fazendo o percentual ficar bem parecido, né, nessa distribuição da família. Então, tive o apoio sempre dos meus tios e dos meus avós, que foram a base do meu alicerce no início. Eu perdi meus pais cedo, então eles deram toda essa retaguarda, sempre me deram todo o apoio para o futebol ser minha vida. Então, o começo de tudo foi lá e nada mais justo do que reiterar essa gratidão que eu tenho por eles, né? Quando você diz que perdeu os pais cedo, estamos falando do quê? O meu pai eu não cheguei a conhecer e minha mãe em 96, quando eu estava na pré-escola, ela partiu mais cedo, mas ela trabalhava também na região metropolitana como faxineira, como diarista, e a gente não tinha uma convivência tão próxima. Ali dos 5, 6 anos a gente já começa a recordar muita coisa, né? Claro. E eu lembro que ela, pelo trabalho, ela não estava sempre muito presente. Mas como eu disse, eu sempre tive essa retaguarda dos meus tios, dos meus avós lá no interior, que o papel que os pais fizeram falta, eles fizeram em dobro, em triplo, então fizeram um trabalho maravilhoso e se eu me tornei esse cidadão, esse jogador que eu sou hoje, devo muito a eles. E estão contigo até hoje? Estão. Os tios, os avós? Quando você fala parte azul e parte vermelha, qual é a maior parte aí? Cara, bem dividido, porque com o passar dos anos foi nascendo os primos, os de 90 ficaram com os azuis, os anos 2000 já começaram a ficar com os vermelhos, então bem distribuído. Mas te confesso que o bonito de tudo isso, não só família como amigos, eu pude presenciar momentos que amigos gremistas estavam com a minha camisa aqui no Beira-Rio, claro, me incentivando, me apoiando. Então, o meu avô, que é o único da família que partiu mais cedo, ele era um gremista muito fanático, mas em primeiro lugar ele era meu torcedor.
E ele partiu em 2018 e ele sempre dizia pra mim, mas com um dialeto alemão misturado, ele falava pra mim, tu não vai voltar pro Brasil? Eu quero te ver jogar ainda aqui. Falei, olha, sempre aparecem algumas oportunidades, mas tá difícil, eu tô indo bem aqui fora, vai ser difícil, quem sabe eu voltar nesse momento, quem sabe lá pra frente. Acredito que onde ele esteja, ele também tá vestindo vermelho, ele também não, ele deixar a rivalidade do lado, porque com certeza é um amante do futebol. O meu tio Edgar, ele botou na lápide dele um amante do futebol. Tu sabe que no interior mexer com essas coisas de túmulo, isso aí é meio da briga na família, né? E meu tio não quis saber, ele quis homenagear meu avô e foi uma homenagem muito, muito justa e muito bonita. Que essa parte gremista da família. Exatamente. Que mas, legal, cara. Pedro, aí o futebol entrou cedo na tua vida, mas na escola, você foi para a escolinha do Avenida, do Santa Cruz, ou não chegou a jogar por lá? Como é que foi? Comecei na escola, né? Depois alguns projetos vinculados à escola e fui pro futsal primeiro, escolinha Rogildo, e dali do futsal, o Futebol Clube Santa Cruz tinha olheiros também no esporte, no futsal, que muitos começam no futsal, e dali no segundo ano eu já fui pro campo e dali permaneci. No Santa Cruz? No Santa Cruz, sempre no Santa Cruz. Fiquei dos meus 13 aos 17 anos no Santa Cruz. Também foi um aprendizado muito grande. Passei por todas as posições. Eu sou do ano 90 e a categoria 90 tinha uma categoria muito forte. E já jogavam juntos desde os 10, 11 anos e tinha um time formado. E onde é que o treinador vai me botar? Me botou de zagueiro da sobra. Tá bom. Pra correr atrás dos caras. E quem me conhece lá da infância, os caras lá de trás, quando me veio hoje, vendo tudo isso, um jogador ofensivo, Pedro, tu corria atrás dos caras lá. Então, um aprendizado desde da minha infância, começando em outras posições. E lembro quando o Piau pensava, você é um zagueirão, você é aquele cara que... Sou magrinho, não sou tão alto, mas eu tenho um bom tempo de bola, eu sou rápido, então acho que vai ser aqui minha posição. Mal sabia que eu ia garimpar e parar lá na frente depois. Não, garimpar mesmo, porque eu lembro quando você joga no Caxias, você é o lateral direito, né? Quando eu subo ao profissional, eu era lateral. Lateral direito. E ali virei ponta no Caxias. Mas subiu no profissional no Santa Cruz? Não. Só eu... Resumindo essa passagem de categoria de base, eu fui jogar uma Copa Santiago com o Avaí. Em 2008, se eu não me engano. 2008. Era uma parceria com Cianorte e Avaí, e ali o Grêmio me viu jogando. E foi como zagueiro? Fui como volante. Volante. E olha a história bonita. Estávamos no estadual juvenil com o Santa Cruz, aqui contra o Tamoio, perdendo. O treinador falou, Pedro, sai da sobra e vai. Joga na segunda linha que nós precisamos vencer. Precisava classificar. E eu acabo fazendo um golaço aquele dia. Um golaço no meu amigo de infância, Thiago Volpe, que estava jogando no outro time lá de Santa Cruz. Dou um chapéu aqui, dou um voleio, um gol bonito. E o empresário que estava na arquibancada pensou, volante moderno. Esse aí chega sabia área. que eu era zagueiro da sobra. O que acontece? Me leva lá pra jogar a Copa Santiago como volante. Olha, eu já comecei pra frente, né? E ali acabei me destacando naquela Copa Santiago e o Grêmio me leva. No ano seguinte eu virar juniores. Isso é 2009. Aí 2008 eu vou pro Grêmio. 2008, já final de 2008. Comecei em 2008 a Copa Santiago, então ali em março eu me apresento aqui nos juniores do Grêmio e faço 2008 e 2009 nos juniores do Grêmio. Com o professor Julinho Camargo, depois também com o Andrei Lopes, o Cebola. Caramba, tu jogou com o Julinho no Grêmio. O Julinho a gente tem uma história. A gente tem uma história muito de como é o futebol, que nos juniores do Grêmio ali eu era um volante, com algumas oportunidades às vezes na lateral direita. A gente tinha um grupo muito qualificado e inchado, né? São 3 anos da categoria júnior, né? Então o vestiário ele é muito... Mas tu jogou com o Douglas Costa? Aí, porque onde eu tô querendo chegar? Não que não foi me dada a oportunidade. O vestiário era recheado de muitos jogadores do nível do Douglas Costa, claro. Do nível pesado, difícil. de muitos jogadores ali. O Marçal era lateral, Marçal, lateral esquerdo, sabe? O próprio Mário Fernandes acabou chegando lá com a gente, treinou alguns dias e ali depois teve aquele processo que ele volta a São Paulo. Tu jogou com o Mário no Grêmio? E aí ele já vai pro profissional, ele acaba nem atuando com a gente ali, né? Então... Tu viveu aquele período do sequestro do Mário Fernandes. Sumiço e não foi pra seleção. Foi sequestro. Depois de conta isso. O Mário é uma figura. E
Ali eu fiz os 2 anos de juniores no Grêmio, com o próprio Julinho Camargo, e o Julinho Camargo sobe a Serra Gaúcha em 2009 para 2010 e assume o profissional do Caxias. Treino Caxias. Então, acabou não dando muitas oportunidades para mim ali no junior do Grêmio, mas eu vou pro meu 3º ano de juniores pro Caxias. De lateral direito eu faço 11, 12 gols. A gente perde o Campeonato Gaúcho pro Juventude num clássico da Serra. A gente tira o Grêmio na semifinal. É verdade. E aí ele me sobe profissional. Ele me subiu profissional, me deu as primeiras oportunidades na Copinha. E ele não vira o ano e fica. Quem vem é o Lisca. E aí o Lisca realmente me põe pra jogar, me dá uma oportunidade, desde a estreia do Gauchão. Sim, mas ali com o Lisca tu sai de lateral direito, tu muda de posição, não, né? ali eu já não sou mais lateral. Tu... Com o Lisca eu já sou ponta. Com o Lisca eu já intercalo, jogo na ponta direita, ponta esquerda. E com o Julinho ali, aquele último processo de lateral, ele falou, não, lateral ali, atacando desse jeito, não, tá, já é um ponta, tu tem todas as valências para ser um jogador de beirada. E foi o que aconteceu. No intervalo de 1 ano, mais ou menos, eu não jogava com ele aqui. E lá ele me subiu pro profissional. E depois de quase 12 anos a gente se reencontrou aqui no Internacional. Um cara que devo muito a ele também pelos ensinamentos o e pelo... é muito bom, cara. Não. Muito. Às vezes os meninos ali, quem vem de fora, ou alguns meninos que não conhecem ele, eu tenho ainda aquele olhar de ver ele como o meu treinador. Claro. Como o top da hierarquia. Óbvio, e trato ele tal como ainda, sabe? E às vezes eu vejo uns meninos reclamando com ele. Eu falei, vocês não conheceram o Julinho uns anos atrás aí. Eu não ousaria reclamar do jeito que vocês estão reclamando. O Julinho tem aquele jeito baixinho, assim, ele baixinho, gordinho. Fera, cara. Lapidou muitos jogadores de... Ele era de campeão botar na aí base. na mesa Ele aí. era campeão na base. Ele campeão na base no Grêmio. Foi multicampeão. com o Falcão, seu auxiliar no Inter. E aí ele sai pra ser técnico. Ele sai pra ser técnico no profissional do Grêmio. Acho que ali, é que também quando pintou aquela chance, não tem como dizer não. Mas acho que ali não era o bote pra ele dar. Coisa do futebol, momento errado na hora errada. E moeram talvez... ele muito cedo no Grêmio. Não, mas e olha só, moeram mas ele revelou no muitos Grêmio. jogadores no Grêmio. Mas talvez O Grêmio, ele... uma safra grande passou na mão dele. Talvez ele não tenha te colocado no Grêmio pensando justamente, eu não vou queimar esse cara. Aí você vai pro Caxias. E aí Pode ser. Caxias, eu acredito porque a gente tinha um talvez grupo mais muito inchado. leve, A gente tinha mais um grupo leve. muito inchado nos juniores do Grêmio ali. Era difícil dar oportunidades a todos. Né? Mas logo em seguida sempre um cara muito dedicado, sempre foi um cara de fechou essa porta, vamos abrir outra. Esse sabe? time do Grêmio, acho que foi com o Andrei, que foi campeão brasileiro contra o Sport Recife no Passo da Areia. Exatamente, Mitchue, todos ali. Ainda era o Julinho. Era o Julinho. Ano seguinte, o Andrei Lopes O Cebola, bicampeão. bicampeão. Eu fazia parte do grupo, eu não era titular, eu não era protagonista, eu era dublê do dublê, mas eu tava sempre no... Não jogava tava nada. sempre no e bolo. Aí não pegava nem banco. Mal pegava banco. Treinava muito, mas não jogava. Eu só. A história da bola é maravilhosa. Mas né? não desiste, que uma hora estoura o negócio. O Cafu não fez 13 testes em todos os times e é um dos maiores do mundo. As histórias, elas se repetem. É assim, o cara... É o mais natural que acontece no futebol. Tu pensou em desistir? Muito. Não, porque ali... O que acontece? Eu pulei uma parte importante que do meu último ano de juniores, dos 3 anos, eu fiz 2 no Grêmio. E antes de fazer o terceiro, eu vou à Avenida de Santa Cruz, na minha primeira experiência profissional. Eu liguei para o presidente do Avenida. Quero voltar para casa. Me dá uma oportunidade de fazer parte do grupo. Fazer parte do grupo ali, porque eu tô no meu último ano de juniores do Grêmio, eu não tenho perspectiva de subir ao profissional aqui, eu tenho mais um ano de contrato. Lá é a Avenida ou é Santa Cruz? Eu sou internacional. Complicou. Tenho muitos amigos do Santa Cruz, não vou negar que eu tenho uma gratidão muito grande pelo que eu passei na base, mas pelo próprio presidente Jair Aich e muitos amigos também, pessoas da minha família que também são Avenida. Não tenho um partido. Tá. Tem um carinho, uma ligação um pouquinho maior com o Santa Cruz, isso eu confesso. Mas e o Jair me dá a oportunidade de participar do grupo lá, com o Hélio Vieira também, tive algumas oportunidades de jogar, com o lateral direito reserva, o Barão era o titular, eu lembro até hoje. Barão Inter. E dali eu vou pro Caxias. Aí o Caxias estava com o diretor da base, que veio o Júlio Soster aqui do Grêmio, o Julinho Camargo, com a sua comissão. E ali eu vou fazer o meu último ano na Serra Gaúcha, mas já com uma experiência profissional ali na Avenida. Claro. Aquilo já me deu uma certa bagagem. Entrei no Clássico contra o Santa Cruz, entrei no Beira-Rio contra o Inter. Eu tive algumas experiências já mas no Caxias em diante que realmente eu me profissionalizo e faço da minha carreira como um ponta, não um lateral mais. Ligou pro diretor do Avenida, não tinha empresário na época? Cara, eu trabalhava com a equipe do Gilmar Veloz, mas
vamos dar uma isentada. Os jogadores dublês que não se destacam na base, eles acabam ficando um pouco de lado. Então era natural não aparecerem, não mexerem tantas coisas pra mim na época. Então eu fui atrás. Eu não tinha a minha vaidade de não ligar pra ele. Claro que eu vou ligar se ele me der a oportunidade. O não a gente já tem, né? Gostei dessa referência, jogador dublê. Não, mas Eu gostei dessa referência, jogador dublê. Mas é interessante isso. Hoje a base, eu não sei... Para revelar hoje, parece que o cara já tem que ter um bom empresário. Na base já, eu vejo que parece que são sempre os mesmos empresários. Bom, cara. eu tinha um baita gente na época. Na época que eu saio da Copa Santiago e venho para os juniores do Grêmio, eu tô com o Gilmar Veloz, com a equipe dele, top. Mas era o Gilmar Veloz. Alexandre Pato, na época, Exatamente. bombando, negociando. Se eu me destaco na categoria de base do Grêmio, quem sabe, ele já... Né? Então, a oportunidade tu tem. Eu sempre digo para os meninos, aquele pai que dá um pouco frustrado, que diz, não... Meu filho não tem empresário. Eu falei, meu amigão, se teu filho tiver alguma coisa diferente, se ele for diferente, algum empresário vai ver ele. Sim. Pode ser no recreio da escola. Se teu tio é diferente, alguém está sempre olhando. Então essa não é uma desculpa. Eu digo que a peneira, daqui um pouco, o funil ele é pequeno. São muitos para passar em poucos, mas tu tem algo diferente. Tu viu muita gente boa? Tu viu muita gente boa morrer pelo caminho? Com certeza. Muitos. Muitos que jogam amador ou jogam divisões hoje da série D, C, amigos dessa categoria de base ali do Grêmio, que... alto nível, seleção de base na época, que não passaram nessa peneira, nesse funil que a gente sabe que aquela transição de base profissional, ela é dura. Eu, daqui um pouco, me esforcei, tive minha capacidade, saí das minhas valências, mas também tive sorte, estava no lugar certo, na hora certa, no Caxias, quando o Caxias era um clube bem organizado, tinha uma categoria de base, tinha um presidente na época que... Por depois ele sai pelas portas do fundo do Caxias por ter deixado o Oswaldo Vorges. Naquela época ele estava deixando o clube num patamar bom. Sim. O pecado era o estalo de não conseguir subir uma Série B, né? É isso. Que até hoje tem Ronda a novela, Caxias, né? O Caxias conseguindo aquilo ali seria... O próprio rival ele vai até o fundo do poço, que era o Série D. Que o Caxias não estava na Série D na época. O Juventude ultrapassou o Caxias duas Exatamente. vezes. Ele caiu e depois voltou e ultrapassou Incrível. o Caxias. Não consegue chegar numa Série B. Incrível. É incrível isso. E aí vale uma referência, né? Jogou com o Lisca no Caxias. O Lisca dá um patamar, um status pro Caxias bacana. Depois brigou lá com os caras e os caras brigaram com o Lisca, enfim. Ele já contou essa história aqui também. E o Lisca vai pro Juventude e sobe o Juventude. Da D pra C, né? Ele não tinha divisão, ele ganhou a copinha, ele conseguiu a vaga pro ano seguinte. E foi E aí Ganhou sobe. a copinha contra o Brasil de Pelotas, Exatamente. lá em Pelotas. Teles, Ramiro, toda aquela turma ali, o Foman. Exatamente. E ele sobe o Juventude. Ele, quem sabe, fez o trampolim mais importante de toda essa volta do Juventude. Sim. Pô, A mais dolorosa é a D pra C, né? Sofrida. O jogo foi na Arena, o jogo que ele... Não me lembro se foi contra o Campinense. Pode ser. Contra dos o Botafogo, Botafogo de Ribeirão Preto, eu acho. Mas o jogo foi na Arena. Não sei por que não foi no Jacone, foi na Arena. Foi na Arena. E o Lisca tá nessa barca também. Mas, ô Pedro, e aí? Caxias tá lá bombando e daqui a pouco exterior. Como é que surgiu isso aí? A ordem natural seria de fazer o mesmo caminho do Edenilson, que foi pro Corinthians, o Gelli na época foi pro Palmeiras. Eu tinha essa expectativa até porque vinha algum tipo de informação de o Filipão tá aqui em Caxias, vai ver o jogo hoje. O Tite vai ver a Série C hoje. E eu vinha num destaque e eu pensava, não, esse é meu próximo passo. Eu sou o próximo aí para um grande clube no Brasil. Uma dupla Grenal? Sem dúvida nenhuma, mas, por exemplo, o Inter naqueles anos era um dos melhores times do país em atividade, em elenco, né? Em títulos. Eu sabia que, diferentemente de outros momentos, o Inter contratava jogadores que estavam em grandes clubes ou trazia de fora. O Grêmio praticamente a mesma coisa, só que o Inter ganhando títulos e o Grêmio não ganhando na época. Então eu tinha mais essa visão do eixo Rio-São Paulo porque vinha essas informações. Um empresário me ligava, o Filipão vai estar aqui no Centenário hoje. O auxiliar do Tite vai estar aqui. Tu jogou com o Edenilson no Caxias? Sim, jogamos juntos. Fomos vice-campeões da Taça Piratini naquele ano contra o Grêmio aqui no Olímpico. Que por mais que a gente tenha uma amizade hoje, eu e o Chagas, de muitos anos, eu sempre brinco com ele, professor, tu não precisava ter dado tantos minutos aquele time. Mas o Márcio Chagas paga até hoje. Teve sentado nessa cadeira. Porque eu e ele temos uma história bonita que durante a minha categoria de base, eu já atuava nos campeonatos amadores da região lá do Vale do Rio Pardo, Taquari. Com 15, 16 anos, eu intercalava nos finais de semana para jogar em Venâncio, Lajeado, já ganhava uma graninha.
E já atuava nos melhores times. Jogava os municipais lá para... Regionais, municipais. E os árbitros da federação apitam esses jogos. Claro, para ganhar Fabrício Neves. Fabrício Neves Correia. Chagas. E aí dá um intervalo de 1 ano e pouco, eu tô jogando profissional, titular no Caxias, os caras me olhavam. No final. Pô, tu tava jogando lá no regional, lá de Lajeado, agora tu já tá aqui. Então a gente tem uma amizade muito longa, por isso que eu tenho a liberdade de brincar com ele. Pá, Chagas, não precisava tantos minutos aquele dia. O que tu ganhava? O que tu ganhava jogando no interior? O quê? 50 pila, mais a gasolina, e eu tava grande, hein? Eu falava pro meu tio, agora... se não der no profissional, acho que esse caminho aqui... Eu vou ficar jogando. Alto nível do amador da Várzea. Mais ou menos esse nível aí. Alberto, centroavante, campeão brasileiro com o Santos, que jogou no Inter, não foi bem, foi campeão com o Santos, estava jogando há pouco tempo o Serra Mar. Sim, não, Fábio Rockenbach, uma turma grande ali, o Diogo, os meninos ali dos Gêmeos ali, cara, uma turma grande. Vinícius, zagueiro. Vinícius também jogou comigo no Caxias. Pedro Henrique é nosso convidado, mas olha só, o Cristiano, a casa tem cheiro de novo. Nem falamos quase sobre isso. Não falou, mas tem que falar. Poxa, é o start, né, que a gente diz. E a nossa marca nova. Ô Dudu, o grande Dudu, que saudade, Dudu. Tá de volta o Dudu. Olha a nossa identidade. O Dudu nunca saiu, cara. Também. Não, ele andou dando umas voltas, né? Meio que se perdeu no caminho, mas agora a gente recuperou. A gente salvou essa alma. Olha só, a nossa identidade visual nova dos dois, tá aqui, ó, brilhando, dos dois podcasts. Com a segunda temporada, eu gostei desse escudo e bacana, as estrelas. Né? Eu achei bacana, dos dois podcasts. 4 estrelas. 4 estrelas. Programa. Vamos botar mais uma para ficar 5 estrelas. Penta, né? então. Vamos ver. Isso. A nossa identidade visual na nova casa da ProHub. Na Loureiro da Silva, 1940. No prédio aqui no edifício do Concept. Onde a magia acontece. A magia acontece. Temos imagens da nova estrutura da ProHub, Dudu. Então, roda na tela para o pessoal ver com quem eles estão lidando. Olha só o que o Vitor, a Rafa, o Cris, eles resolveram aprontar. Nós nos mudamos, né? Tudo dentro do caminhão da mudança e viemos mais para o centro de Porto Alegre. Dá uma olhada nas imagens da nova ProHub. Que espetáculo. Gostou da estrutura aqui, ô Pedro Henrique? A magia acontece, ela é assim mesmo. Time grande, condiz essas estrelas ali. Olha. Vou falar uma coisa, o Duda Garbi leva pra comer lá na casa dele, lá, aquele assado que ele serve cru lá, que o cara sai meio... Não, mas o Tudo em Off é aqui também, tá vindo pra cá o Tudo em Off. Acompanha anos o Tudo Off também. O Duda tá bombando. Aliás, eu estive em Santa Catarina, o Duda tem outdoor com o rosto do Duda Garbi vendendo carne lá em Santa Catarina. Vamos tentar vender, Cristiano, a tua imagem. Vamos botar em algum outdoor. Nós já estivemos. Cuecas masculinas. Nós já estivemos no outdoor. Daqui a pouco a gente vai voltar, inclusive. Exatamente. Ali Mas é importante destacar, na esquina mais movimentada, na Silva Só. Tem que dar o like, tem que te inscrever no canal. Vocês pediram a volta dos dois segunda temporada, estamos atendendo. Mas você tem que dar o like, espalhar, te inscrever no canal, ativar sininho, aquela coisa toda que você sabe, para ajudar a alavancar o canal. Deixa o teu comentário também sobre o papo que estamos tendo com o Pedro Henrique, atacante do Internacional, que é um dos nossos primeiros convidados nessa relargada dos temporada dois, 23. Temporada 2023 com o Pedro Henrique, que terminou o ano voando no ataque do Internacional. E você tem que ser nosso apoiador também. Você quer investir, é importante, né, Cristiano? Patrocinar, ser parceiro, entre em contato. Como a Hubble Celulares, que é nossa parceira, tá com um problema no teu celular, no teu smartphone, quebrou tela, não tá conectando direito, não dá para ficar desconectado em 2023, né, meu amigo? Então, Hubble Celulares, procura a galera da Hubble Celulares para o teu conserto de smartphone, problema no teu celular. A Hubble Celulares, ela tem esse endereço aqui. Coloca na tela o endereço, Dudu, da Hubble Celulares, porque também tá de casa nova. É mesmo? Tá de casa nova. Olha aí, também na Loureiro da Silva. Brilhando. Exatamente. Duo Concept é o prédio, a estrutura que recebe tanto a ProHub quanto a Hubble Celulares. O pessoal veio de mudança mais para o centro de Porto Alegre. Fica a dica, então, para você que quer ser o parceiro dos dois, entra em contato com a gente. Vamos deixar o nosso e-mail aqui na tela também,
Tá aqui, ó. Eu vou deixar o meu e-mail, tá? Isso, por favor. Para o pessoal entrar em contato. jasonlisboas@gmail.com. Manda um e-mail, vamos conversar, vamos trocar ideia para você ser nosso Tem o parceiro. Instagram Além também, né? das redes sociais, o próprio dos dois no Instagram. Procura, vamos bater um papo e vamos conversar para ser o nosso parceiro aqui no Dos Dois, no podcast Dos Dois, que recebe Pedro Henrique. Pedro Henrique, aí Caxias, Europa. Vai para Bulgária primeiro? Suíça. Suíça. Como é que surgiu isso aí? Foi naquela semifinal daquele gauchão. Ele disse que estava esperando, Rio-São Paulo não pintou e pintou na Suíça na vida. Na semifinal daquele gauchão, por intermédio do César Santana, que foi um agente, um grande amigo meu, que a gente trabalhou por 10 anos juntos. Ele, ex-jogador do Zurique, trouxe o pessoal para me acompanhar, para me ver. E pelo momento bom do Caxias, acabei me destacando naquele gauchão e ali veio o convite, a proposta do Zurique. E que me surpreendeu também, né? Como falei antes. E ali foi a grande virada de chave da minha carreira, porque eu estava com 20 para 21 anos e aquela oportunidade de ir para o exterior, para um país E ver dinheiro grande. Ver dinheiro também, grande. na época não foi um grande salto, mas já foi... Qual era o time mesmo? Zurique. O Zurique. FC Zurique, um dos clubes mais tradicionais da Suíça. Sim. Então, fiquei muito feliz, foi um desafio, um frio enorme, porque eu saí em janeiro aqui e lá era inverno, Sim, né? Sim. claro. Eu lembro que a minha primeira partida foi com menos 12 graus, bola laranja, neve. Mas eu muito animado, muito, muito feliz pela oportunidade também. Na época, minha namorada, que hoje é minha esposa, que a gente tá 12 anos juntos, foi comigo. Pô, essa é a Senhora guerreira. Rafaela. Foi na ruim e tá na Exatamente. boa. Colheu- Essa é parceira. Colheu homenageia. todos os frutos desde o começo comigo e foi parceira, então me auxiliou naquilo ali também. Sozinho lá fora seria mais difícil, né? E ela também, ela tem a mesma idade que eu, ela tinha faculdade, tudo na época. Abriu mão daquele momento para viver a minha vida também. E aí foi bem desafiador. E ali, com o passar dos anos, eu fiquei 3 temporadas e na terceira temporada a gente acabou ganhando a Copa da Suíça. Eu fui artilheiro da equipe. E ali consegui um certo destaque onde abriu portas, quem sabe a porta mais relevante daquele processo inicial da minha carreira, que foi a oportunidade de ir para a França, no Rennes da França, onde pude jogar uma liga top 5, onde eu pude, como a gente diz, separar ali se eu ia ser de verdade ou se eu ia ser um jogador mais ou menos. E o desafio foi grande, né? Eu consegui ter êxito, consegui jogar, consegui ter o carinho da torcida lá na França também. Recentemente o próprio Rafinha passou por lá antes de ir para a Inglaterra. Eles gostam muito de brasileiros lá. E ali foi a alavancada importante da minha carreira. Então, esses 2 primeiros passos na Europa, a primeira grande oportunidade, que a Suíça é uma liga de trampolim, é uma liga onde... De entrada. E eu tinha muitas possibilidades de ir para a Alemanha. Eu queria muito ir para a Alemanha, porque a Suíça, tu torce para um time na Suíça e para um time na Alemanha, né? Pela proximidade. O norte da Suíça fala alemão, a parte de Genebra fala francês e a parte dali da Itália, da divisa, fala italiano. E tu O país aprendeu daquele alguma coisa, tamanhinho, falando 3 línguas, né? boa. E bem difícil para mim, porque por mais que a gente tenha um dialeto lá, que os meus avós eles ainda praticam, meus tios lá em Santa Cruz, o Dialeto alemão alemão. falado lá na Suíça é um dialeto alemão diferente, totalmente diferente do que se fala aqui. Então eu passei dificuldade no começo. E a língua mais latina para mim no momento era o italiano. E eu lembro que foi a língua que me ajudou a ter o escape, mas depois no 3º ano eu já estava falando um pouquinho alemão, já entendia mais do que falava. Também me esforcei para aquilo ali, é bem importante o estrangeiro e já deixo um recado para os meninos que tiverem a oportunidade e terão a oportunidade de ir cedo para a Europa, independente do país que tu tiver, te esforçar um pouquinho na língua, vai fazer a diferença, é importante, sabe? Isso é Por mais que seja fundamental. difícil, pode fazer a diferença não só dentro das 4 linhas, também externamente, né? E foi bem desafiador, mas consegui sobreviver aquele primeiro passo antes de chegar à França. Isso aí que você está falando, eu acho muito importante, porque nós temos que entender que quando um brasileiro chega no exterior, ele está chegando num ambiente que não é o dele. Você tem que se adaptar. Né? E isso me incomodou muito, e me incomoda muito quando eu vejo que os estrangeiros vêm para cá e não fazem questão, por exemplo, de falar o português. Não precisa falar o português como a gente fala, como um brasileiro fala. Mas fazer entender. E eu vou citar um exemplo aqui, o Suárez.
é de outra prateleira. Ele chegou em Porto Alegre, na apresentação dele, ele já fala português. Ele tenta falar português, ou ele fala português. Só um detalhe, né? É espanhol pro português. A gente não tá mudando quase nada, se tu for pensar. Mas muda para um inglês, para um alemão, para um francês, que é realmente caso, outra não, coisa. Mas eu vou te dizer. Eu acho que os sul-americanos, quando vierem aqui, eles têm que tentar ter a sensibilidade de fosse um brasileiro na língua deles, iria se esforçar o mínimo. Entende? Não fizeram. O Inter teve Ramírez, Medina e Kudê. O Kudê era difícil de entender. Não, o Kudê não fez questão nenhuma de falar português. Não, eu acho assim, ó, tu tá chegando num outro lugar, cara. Cuesta, por exemplo, falava português. Kahneman no Grêmio. Não, D'Alessandro. Fala português. Não, D'Alessandro é brasileiro. Não defendendo os meninos que a gente tem ali no vestiário, mas todos tentam falar algumas palavras do dia a dia. Elas são palavras repetitivas, que é o mínimo esforço, cara. Tu vai usar toda hora. E é legal que a gente tenta falar, eu digo a gente, porque eu tento. Sempre estou bastante com o Alexandre ali, com o alemão, e eu já dou uns toques para ele também da questão da língua. De tentar já dar uma trocada de ideia, fala umas palavras em espanhol, já que o cara está se esforçando no português, vai lá e tu retribui, fala uma coisa em espanhol. Hoje é o mercado. Bustos de Pena. Temos o fisioterapeuta também. Ô Pedro, cara, esse é o nosso primeiro contato, assim, direto. E a gente, na experiência, eu e o Gino, a gente tem uma percepção de ver quando o cara é diferenciado ou não é diferenciado. Tu é diferenciado. Não, mas é verdade. Tu é diferenciado. Tu tem a cabeça... Daqui a pouco, por tudo que você passou na vida, na sua trajetória, tu tem uma cabeça centrada, focada, tu sabe onde tu quer chegar, como tu quer chegar. Da onde saiu. Para onde vai. Tu é um cara diferenciado. Muitos já devem ter te dito isso. Agora tá mais fácil, na reta final da carreira fica mais fácil saber onde tu quer chegar, né? 32 é a reta final, tu tem lenha pra queimar. Mas como eu sempre digo, me profissionalizei com 19, 20, então a estrada já é longa, né? Mas sempre gostei muito de interagir em todos os lugares que eu passei. Não mergulhar na cultura, porque isso é um choque muito grande, mas mostrar um pouco de interesse, não fazer para agradar eles, fazer com que aquilo seja teu aporte de cultura, e aquilo ninguém te tira mais. Claro. Quando eu voltei de fora, eu voltei com a bagagem, com algumas coisas, mas a outra bagagem da vida... ela foi muito maior, entendeu? Então, o Dunga que fala, não é o jogador, não é o país que tem que se adaptar ao jogador, é o jogador que tem que se adaptar ao país. Acho que ele bate um papo bem legal com o D'Alessandro e o Dunga é sempre muito categórico no que fala, pelas experiências que ele teve também, Japão, Europa, e o próprio Tinga também passou pela Alemanha. Caras assim que tiveram experiências de altíssimo nível e que, se a gurizada puder acompanhar algumas entrevistas desses caras... Claro, tem que acompanhar. Tem que pegar os exemplos bons. Tem que acompanhar. A gurizada que você diz é a gurizada que está contigo dentro do vestiário ou nos outros clubes espalhados que tem muita gurizada. Eu digo num geral. Agora, eu vou te dizer uma coisa, Pedro Henrique. Essa desenvoltura, inclusive, que tu tem com o microfone é espetacular. Pô, o cara é acostumado, fala e tal, parece que já nasceu com isso. Mas eu não te recomendo depois de... Bom, mas enfim. Eu recomendo porque é brilhante, é uma profissão brilhante. E é honesta, como toda profissão que o cara segue. Esses ingratos que ganham a vida no microfone ficam falando isso. Não, mas assim, aproveitando esse teu gancho, criado no interior, tu sabe que a gente escuta muito rádio, né? Então eu sou muito do rádio até pelo acesso de internet que não tinha na época, que ter canais pagos no interior era bem mais difícil, então o rádio ele me deu essa proximidade. Meu avô sempre estava com rádio, década de 90, rádio para cima e para baixo, então essa facilidade é pelo incentivo que eu tinha dentro da minha própria casa. Quem é que tu ouvia nos anos 90 sofrendo pelo Internacional? Se é que tu sofria pelo Inter, porque o Grêmio ganhava tudo, né? Agora já não sei, era bem difícil. Eu tenho a minha própria história da camisa ali, da foto que surgiu quando eu cheguei. No meu aniversário de 6 anos, eu falei pro meu tio Neca, se eu for na escola com a camisa vermelha, os guri só dava o Grêmio na televisão na época, 90 né? 90 e poucos, era o e Grêmio nós ali, campeão. Teimoso, meu tio contra tudo e contra todos. E aí a gente... E aí tu não balançava, falava assim, eu acho que... Não, daqui a pouco pela certa influência do momento, quando tu é guri, tu vai moldando uma personalidade de escolhas. Então... mas muito pelo meu tio, muito mérito dele, disso, pelo coloradismo dele também. Essa parte colorada se permaneceu.
muito intacta durante todos esses anos, porque quando eu fui para fora eu crio outro tipo de casca em mim, eu viro profissional, então... Né? Jogou pelo Grêmio, já tá numa outra cabeça. Exatamente, então eu tinha que ter muito cuidado o que falar sempre. Mas quando eu cheguei aqui, eu me senti à vontade, até por ter 31 anos, não tinha completado 32 ainda, me senti à vontade de falar aquilo ali. Então, pela oportunidade do momento da minha carreira. Se eu tivesse vindo, quem sabe, com 25, teria um pouquinho mais de cuidado. Quem sabe teria. Mas, quem sabe me arrependeria se fosse antes e não falasse, porque tudo isso que eu compartilho com a torcida colorada, tudo isso aí que o torcedor me dá de volta... Você falou? Me refresca a memória. Não, porque surgiu daqui um pouco alguns comentários. Ele é gremista. Sim. Cara, ele jogou na base do Grêmio. Aí na casa dele tem um quadro lá da Copa São Paulo com o Grêmio. Ele é gremista. Não, cara, ali estão todas as minhas camisas, entendeu? E ali é pra deixar... Tinga jogou no Grêmio, jogou no Inter, foi campeão nos dois. Acho que daqui um pouco a minha autodefesa e quem sabe me sentir à vontade de falar, não, quer saber? Eu sou colorado, cara. Sou colorado e tô realizando um sonho. Nem queria estar falando isso aqui, queria estar falando que eu sou um ponta, que eu quero jogar, que eu quero agregar. Botei aquilo ali e o torcedor, tá, ok, vamos ver se esse cara joga agora, né? E aí quando eu começo a mostrar realmente que tipo de jogador eu sou, minhas características, aquilo tudo que o público me deu, que o povo me deu, que o colorado de verdade, quem sabe, que tu sai na rua e ele diz assim, cara, meu filho tava indo no estádio e não ia mais, eu vou porque meu filho falou de ti. Cara, são coisas que tu diz assim, sabe? Mexe com o cara. São coisas que o futebol dá muito mais do que eu tinha de prognóstico quando eu vim pra cá. Então, por isso que o mérito todo também do meu tio, na década de 90, que era o colorado da família, que é tio Neca, com certeza vai estar assistindo a gente. Tu ouvia os jogos com teu tio Neca? Bastante. Pela rádio local lá também, da Rádio Santa Cruz, Gazeta e Rádio Santa Cruz, os veículos de comunicação aqui da capital, Gaúcha, Guaíba, num geral, mais as duas na época. Então, anos 90, o Cristiano, sofrendo pelo Internacional, eu acho que ele ouviu o Haroldo de Souza na Guaíba. Na Guaíba, Haroldo de Souza, na Gaúcha, o Pedro Ernesto. Sei que ele já imitou o Pedro. Sofrendo, eu acho que ele já ouviu, eu acho que não. Não sei, o tio dele, o tio Neca. O Orestes estava na Guaíba já também? Não, o Orestes não, mas acho que é porque naquela época era muito dividido. Colorado ouvindo o Haroldo na Guaíba. Não, mas eu imitava o Haroldo e o Pedro Ernesto também. Eu era um cara assim porque era um cara, dois míticos em tudo, com bordões. O próprio Pedro Ernesto, com o passar dos anos, começou a fazer mais bordões naturais. Mas o Haroldo tinha sempre. O adivinhe, sabe? Quando fazia o gol, estrelas, bandeiras tremulando, sabe? Tu te imaginava daqui a pouco o Haroldo narrando um gol teu, Pedro, adivinhe! Mas aí que tá. Eu, pulando toda essa linha do tempo, chegando nos dias atuais... por ser fácil hoje, o próprio YouTube tem um recorte do gol, tudo chega até mim depois das partidas, né? E é difícil, assim, eu digo pra minha esposa, não consigo dormir depois do jogo porque tu começa a receber aquilo ali, adrenalina pós-jogo, e eu vivi muitos momentos bons nesses meses aqui no Internacional, poucos momentos de instabilidade, então são mais momentos bons pra tentar, cara... Agora eu tô vivendo tudo aquilo que eu era um guri lá em Santa Cruz, eu fiquei muito tempo fora, vou escutar a narração dele. Aí eu escuto a narração desse, aquele outro comentário, sabe? E tu te imaginar lá como criança, imitando os caras ali com uma bola no pátio de casa e agora os caras estão ali. Cara, aquilo ali E aí eu faço um áudio, eu mando pra um cara mais assim de privado, meu... tu lembra? Tu lembra quando nós ficava brincando do narrador? Olha aqui o cara falando de mim. O cara fala que eu sou bom, que eu fiz um golaço. São coisas assim. 31 anos, eu me sinto como um cara experiente, um cara mais velho, mas me volta toda aquela coisa de guri de novo. Uma alma jovem que eu dizia pra minha mulher assim, eu tô uma temporada e meia fechando 2 sem férias, porque eu acabo a temporada europeia, venho pro Inter, então eu emendo 2 temporadas. Normalmente tu ia estar reclamando que tu tá cansado, tá exausto. Cara, parece que eu tava sempre muscularmente cansado, mas a alma tava assim, vivendo todos aqueles momentos, que eu tava sempre pronto pro próximo jogo. Nunca reclamei de cansaço, porque Sabe que tu toca num gancho que é interessante. Tu é um jogador que a gente vê sempre dedicado, corda esticada sempre. O Mano até disse, olha, ele não vai conseguir acabar um jogo inteiro, porque ele tá sempre... fez rodízio sempre no talo. E você veio, como disse, em férias. Como é que era isso pra ti? Tu entrava com essa determinação, tem que agarrar essa chance?
Bom, eu te confesso que o desenho que o Pedro Henrique demonstrou nesses meses no Internacional era um pouquinho diferente desses últimos anos lá fora, porque nesses últimos anos lá fora o meu protagonismo era grande nas equipes onde eu estava. Eu tive um problema de pulmonologia que o pubis me incomodou durante 2 temporadas, então eu ficava às vezes certos momentos no departamento médico pela carga de jogos e usava energia de uma forma diferente. Mas isso no exterior? Isso no exterior. Nos últimos anos ali, vamos lá resumir. Que não é um calendário tão pesado quanto é o brasileiro. Não tanto. Grécia e Turquia, nesses últimos 4 anos ali. Mas quando eu chego aqui, quando o Internacional me ligou, ele já tinha me ligado um ano antes. Me ligou depois, um ano depois. O pessoal do Capa. E nessa oportunidade o professor Medina, o cacique. E eu machuquei naquela semana. E eu não sou de ter lesão, poucas lesões musculares, mais na teimosia de estar doendo e tu continuar e a coxa abrir. Eu machuquei naquela semana quando ele me ligou. Eu até falei pra minha esposa, pai, me ligar logo agora? E eu tava na final da Copa da Turquia com o meu clube. Essa foi a segunda vez. A segunda vez. Porque a primeira vez não deu, porque o clube não... Me vendeu pro rival. Precisava do fair play financeiro e a dona do clube teve que me vender e eu não tive muita palavra naquele momento e então passou pro ano seguinte. Mas quando eu cheguei no rival, no Sivasspor, o rival do Kayserispor, eu tive uma conversa com o pessoal, cara. Se tivesse certo tipo de proposta de tal clube, eu queria que você facilitasse, quem sabe um empréstimo, alguma coisa, porque, cara, esse cavalo não vai passar tantas vezes ainda, então acabou acontecendo desse ano seguinte vir. E quando o cacique me liga naquela estreia contra o Atlético Mineiro, eles estavam concentrados lá em Belo Horizonte, na estreia do Brasileirão. O Inter perdeu. Eu disse, professor, como eu vou convencer os caras aqui que eu vou sair antes da final da Copa da Turquia? A gente tem umas rodadas do campeonato ainda e tem a final da Copa da Turquia. Vamos em julho, professor, que daí eu chego, eu tenho férias, eu posso descansar. E eu lembro que ele me fala naquele momento que não, preciso do time agora. Vieram jogadores agora e a gente precisa começar bem o campeonato, porque eu já tô que eu também já tô pressionado aqui. Professor, eu tô machucado, abri a coxa, não tem problema, dá teu jeito e vem. Aí eu falei pra minha esposa, eu vou ter que convencer esses turcos. Se não é pra mim agora, quando que vai ser? Papai do céu não vai estar toda hora botando uma oportunidade. Fui lá, convenci os turcos, e vou dar mérito pro meu presidente, o Barcelos, que fez um aporte financeiro também. O esforço dele me trazer e os turcos me deixaram vir. Sim, mas o que é o convencimento? O convencimento é falar assim, a minha filha tá lá, minha filha já estava aqui, começou a escola e não estava conosco na Turquia, porque a cidade não oferecia uma estrutura de escolas internacionais, então ela estava aqui. Fui na base do convencimento pela parte pessoal. Família, coração. Família. E também, cara, aí eu dei o exemplo pro tradutor, disse para ele, se ele estivesse na Inglaterra, o Galatasaray tá ligando para ele vir aqui pra Turquia. E aí, ele não ia querer voltar? Eu, fui no coração e baseando uma figura do que era aquela oportunidade para mim. Sim. E aí, consegui convencer. O Internacional também pagou o mesmo valor que eles me compraram 10 meses antes do rival. E consegui vir. E ali eu vou encaixar com aquilo que tu falou, aquela característica de chegar aqui. Eu falei, cara, eu tô cansado, tô machucado. Dá 2 dias o cacique é mandado embora. Uhum. Chego em casa e falo pra minha esposa. E agora? Hora errada, escolhi a hora errada. Tava com tudo lá. 3 anos de contrato. Cara, a torcida me ama, eu gosto do lugar. O que eu tô fazendo aqui? O que eu fui fazer? Abri mão, todos sabem, não preciso ser. Não é demagogia. Eu tinha um outro desenho de contrato lá onde eu recebia mais. Eu abri mão de certas coisas para estar aqui. Muito mais? Não muito, mas uma questão significativa. Sim, até. Ganha em euro, né? Exatamente. Tá, mas esse aí não é 2 passos para trás para dar 3 para frente depois? Bom, eu acho que eu dei alguns para frente já. Eu já dei muitos para frente. Mas tu deu para frente, quero saber se no caixa mas lá já recuperou. Essa arrancada ali, eu pensei, não, dei 5 para trás, né? Aí chega o professor e aí eu digo, cara, eu preciso mostrar que tipo de jogador eu sou. Fiquei fora muito tempo. Professor humano. Professor humano. Me recuperei da coxa. Que é dali da região de Santa Cruz, Venâncio Soares. Sim. É na minha região lá. Tudo gringo. Então eu falei, cara, eu preciso convencer esse cara. Tu tá cansado, tá final da temporada, não interessa. Preciso mostrar quem eu sou, preciso nos treinamentos mostrar que tipo de jogador com as minhas características que eu sou. A competitividade é grande. Os jogadores da minha posição são muito bons. Dá teu jeito, falando eu pra mim mesmo, assim. E foi o que aconteceu. Eu me dediquei, chegava em casa pra minha esposa e falava, cara, eu podia estar de férias agora. O que eu tô fazendo aqui?
Será que eu vou jogar? Será que eu... Arrependeu? Não, é que no começo... Sim, tu cria muito uma dúvida, instável. né, cara? Isso criou uma dúvida. O treinador que me ligou foi mandando embora, né? Eu cheguei machucado. Eu tô muito atrás dos caras. Preciso correr muito, né? E ali, cara, me dediquei Não muito. só o treinador que te ligou, o executivo que fez, Todos. que era o Paulo Brax, também tinha caído. saiu do- O Inter Ele tá já não com- estava mais, o Paulo. O Paulo foi um ano não antes. foi? Ele já não estava mais. que a coisa Ah, não, passou o rápido. cacique não cai. Sim, caiu agora no O passado. Paulo Brax já tinha saído. O Paulo Brax me liga um ano antes. Ele já não estava mais quando eu cheguei. Foi o que. Nem tinha Foi o executivo, pessoal do né? Capa que fez toda a articulação. Isso. Ah, tu falou um negócio que eu tava deixando O Dave passar. Bandeira. Isso. Bandeira. Dave com a comissão do Capa. Capa. O Grêmio tem o CDD e o Inter tem o Capa. É CDD? Agora- É CDD. Agora eu fiquei curioso. Você disse que o pessoal do Capa te ligou. Como é que é isso? O pessoal Porque não do tinha um Capa- diretor executivo não naquele tinha momento. executivo. O William Aí- chega depois, Chega né? depois. Aí o pessoal do Capa, que é quem municia a comissão técnica e dirigentes, ele te liga pra saber o quê? Primeiro, porque dinheiro Eu não é faço, com eles, né? eu faço um hat-trick antes da minha lesão, daquela semana que o Inter me liga. Tá. Contra o time do Balotelli, a gente ganha de 3-2 e eu faço 3 gols. E aí o pessoal me mandou uma mensagem que estava me acompanhando. E aí, Pedro, será que consegue vir antes de julho? Eu falei, isso é um convite? É um... E resumindo tudo aquilo ali, eu nem com o meu empresário, que trabalhei 10 anos comigo, falei para vir para cá. Eu fiz tudo eu diretamente com o Internacional. Teu porque eu empresário continua sendo o Gilmar Veloz. Não, César Santana, aquele que me César, levou para a tá, Suíça, César, ficamos tá. 10 anos juntos. E ali eu não comuniquei nem ele, fiz eu, minha esposa e o pessoal do Inter, peguei um tradutor turco lá para fazer essa mediação com o presidente que não falava outra língua, né? E porque eu falei, cara, essa é a minha oportunidade, tem 2 dias para a janela fechar, ou é agora ou não é. Não. Falei para a patroa, tamo junto ou não tamo junto? Vai, ó, vamos abrir mão disso, mas eu acho que tem um horizonte ali que dá para ganhar algumas coisas. Não financeiras, eu digo só, mas quem sabe tudo isso aí daqui a um pouco. Realização pessoal, jogar Exatamente. no Inter, pô. Tô contigo, vamos. Ah, tem que abrir mais um pouquinho, mano. Vamos, então vamos. Chegamos aqui sem empresário, sem nada, e ali, resumindo tudo aquilo ali que a gente tava Sim, falando, cara, eu me esforcei, esperei minha oportunidade e eu achava, daqui a um momento eu vou cansar, daqui a um pouco eu vou lesionar, daqui a um pouco eu tô com a corda esticada. Só que a gente começou a viver momentos bons. Sim. A Com gente o Mano começou, Menezes, o time o nosso time incorporou de uma forma assim que, cara, a gente tinha partidas que às vezes a gente estava jogando até uma partida mal, mas a gente sabia que a gente não ia perder, ia empatar ou ia ganhar, independente contra quem. Foi poucas partidas que a gente se viu assim jogando mal, sabe? E Cara, o Inter fez campanha de campeão, campeão, né? cara. Campeão. Palmeiras não deu brecha Não deu praticamente. brecha. Não deu. São 19 jogos que eles ficaram invictos fora, se não me engano, né? Isso. Só a gente ganhou deles Agora, na última rodada. Só a gente ganhou deles no Na última rodada. fora de casa. Então a gente fez campanha de campeão, mas tinha alguém na frente que foi quase impecável. né? Mas, ô Pedro, agora tu parou, teve férias, descansou. O que dá pra projetar pra 23? Bom, da minha carreira, falando em férias, foi a primeira vez que eu tive férias de verdade. Foi pra Torres? Ah, nem se dava pra falar. Mas é Torres. Ah, tudo bem. Foi pra Torres. Tava em Torres. Disse que nunca passou férias no Brasil, agora Sim, passou. sempre em eram Torres. poucos dias e dessa vez eu pude descansar 30 dias, depois eles deram mais esse recesso Natal de e Natal e Réveillon. Ano Novo, então a gente recuperou tudo que deu para recuperar, recuperei os 2 É anos isso aí. seguidos sem férias, porque foi bem puxado, foi desafiador, foi um turbilhão de coisas. Eu digo que esses 9, 10 meses que eu estou aqui, parece que foram 2, 3 anos de tanta coisa tão intenso que foi. E verdade seja dita, porque dos reforços que o Inter trouxe, você foi o menos badalado. O alemão. Entre o alemão, nós. o alemão. Não, mas é que o alemão vem depois. O alemão vem depois. Não, Antes. O alemão vem. Ele veio um pouquinho Não, o antes. alemão vem antes. Mas Tá. é dessa leva Mas ali. Ele era quando conhecido na Van- região por ter jogado o gauchão, né? Mas o alemão... Wanderson, o alemão, não, mas o alemão- Pedro Henrique, o a- Patrick. O alemão rolou... Depena também veio. O ale- Depena. Não, mas é que o alemão rolou o preconceito de vir do interior. E aí meio que se desconsiderou. Ah, vem Desdenhou-se. o alemão... Se desdenhou. Ah, vem o alemão do Novo Hamburgo. Ah, não, mas ele vem pra compor o grupo. Tá. Mas do exterior, aí vem o Wanderson, vem o Depena, vem o Pedro Henrique. Aí a gente vai lembrar, pô, o Pedro Henrique jogou Não, gauchão pelo Caxias. Ah, tu tá, Foi tu menos tá badalado. querendo fazer Não, polêmica. não, tô Pedro falando Henrique, sério. um ano antes, tinha sido procurado. A gente tinha noticiado só Tudo Pedro bem, Henrique. Ah, é tudo verdade. bem, tudo bem. Então eu já sabia tudo que estava bem. no radar. Mas eu Surpreendeu quero dizer- porque não se esperava que fosse acontecer. Ninguém sabia, foi- Ninguém sabia. Daqui a pouco, ó, Inter contrata Sim. o Pedro Henrique. Ah, mas Veio- aquele do ano passado? É aquele do ano passado. aquele do ano passado. Veio o Pedro Henrique. Ah, tá aí o Pedro Henrique. Agora não, agora é o Pedro Henrique.
que tá aí e é indispensável pro time do Inter. Paulo... Mas ninguém... Ia te levar? O Cara, Rogério Ceni ligou para ti? Na verdade, resumindo todo esse processo de situações que o mercado ele acaba assediando os jogadores que estão em destaques de todos os times. A gente sempre brincou ali com o pessoal do... A gente se dá bem com o presidente, com todos ali. O ruim é se ninguém quisesse os jogadores internacionais, né? É porque algo estava errado. Eu passei todos esses meses sem agente, sabe? Sem trabalhar com algum representante, até assinar com o Michael Portela agora no final da temporada. Então se circulou muita coisa porque eu tive alguns contatos, algumas propostas de alguns agentes e se circulou, normal. Mais do ponto que eu achei excessivo de falar de fulano, de Beltrano. Me incomodou algumas coisas, mas que te era natural. Por exemplo, uma coisa é aparecer algum comentário, outra coisa é... Tava na imprensa até quanto o certo time estava me oferecendo, mas eu não estava sabendo de nada, entendeu? E o torcedor, ele filtra de uma maneira, às vezes, não tão positiva aquilo ali. O cara mal jogou, o cara não estava fazendo nada. Era só o mercado que estava filtrando algo. E te confesso que teve clubes e diretores que me ligaram que a imprensa não ficou sabendo. Porque foi tratado diretamente comigo. Pedro, qual é a situação? E tu levou para a direção do Inter? Não, porque eu já... Na resposta eu falei, cara, eu tenho intenção de ficar. Primeiro que eu tenho o contrato, entendeu? Eu sei que tu pode me oferecer daqui a pouco uma situação melhor e tal, mas eu acho que vai se desenhar alguma coisa dentro do próprio clube e eu quero muito ficar. Se fosse pela grana, se fosse financeiramente, não teria vindo da Turquia. Então não tem sentido eu agora sair do Internacional, porque eu joguei, eu consegui mostrar quem eu sou. Se o Internacional achar justo e mérito redesenhar o meu contrato depois ali na frente, isso é outra história. E eu preciso ter um agente. Naquele momento eu não tinha um agente. Aí depois que assinei com o Michael Portela, por intermédio do Internacional, eles começaram a conversar e a gente está para definir alguma coisa, uma extensão do contrato, porque eu tenho contrato até o ano que vem. Né? Tu não prorrogou ainda? Não, a gente está em processo final, está na mão do empresário. Essa é a parte que ele está comigo para fazer aquele processo, para não precisar eu estar com a direção. Mas o vínculo todo é do Inter? Ficou 30% com o Silvio Sport. Com o Silvio Sport. A futura venda leva dinheiro. Se eu não me engano. O Rogério Ceni te ligou? Não. Não ligou? Não. Mas o São Paulo ligou? Conversamos dentro do campo naquela ocasião do... Não é só o Renato que fala com os caras. Né? Do 3x3. Tá, então o Rogério Ceni... Não tá tudo errado. O Rogério Ceni falou contigo. No 3x3 no Beira-Rio. Falou dentro do campo. Mas o que ele falou? O que ele te falou? Me elogiou, falou de uma grande partida que a gente tinha complicado ele aquele dia. Estendeu o convite numa forma de brincar ali. Eu falei, não, professor, primeiro que eu tô velho para essas coisas, segundo que eu tô muito feliz aqui no Internacional, mas obrigado. E o resto que se ventilou depois foi algo muito acima. Alguns empresários me ligaram dizendo que o São Paulo teria isso, teria aquilo. Eu falei, cara, eu tô focado em ficar no Internacional, eu tenho contrato internacional e agradeço, obrigado, tudo certo. Falei isso em outras oportunidades também, em outras entrevistas, mas basicamente foi aquilo ali. Pedro, prestando atenção, em alguns momentos tu elogiou o presidente Alessandro Barcelos, que fez o esforço em te trazer, em te contratar, te convenceu, está contigo. E nós recentemente tivemos aí o fato do Tyson sair do Inter e ele espinafrou o presidente Alessandro Barcelos. Como é que pegou para vocês o desligamento do Tyson, a manifestação do Tyson? Como é que caiu para vocês dentro do vestiário? Primeiramente, quando eu falo do presidente, eu me ponho no lugar dele porque um presidente de um grande clube do Brasil, contratar um jogador de 31 anos, assinar um contrato de 2 anos e meio com ele, um cara desconhecido, ele teve um certo tipo de... Vamos lá, coragem e também porque confiou no Capa, que são pessoas muito competentes que estão ali. Né? Então esse mérito eu não tenho como tirar do presidente. Porque outros presidentes de outros clubes no Brasil que me ligaram anos antes, ninguém te conhece, então ele apostou e por isso a minha gratidão por ele. Claro que no futebol é performance, no futebol existem situações contratuais e são outras coisas. A minha gratidão pelo que ele fez, isso ele sabe que isso é uma coisa que eu tenho para mim muito forte. E do episódio que aconteceu com o Tyson, eu acho que primeiramente para mim não apaga o que o Tyson já fez pelo Internacional. Né? O Tyson foi vendido, o Tyson deu um ativo muito grande nos cofres do Internacional
antes de ir para a Ucrânia. Um jogador que esteve na penúltima Copa do Mundo. O que eles tiveram de problema, isso são entre eles. Né? O problema é que daqui a um pouco o Tyson se chateou com uma situação, ou o presidente daqui a um pouco não gostou disso, daquilo. Isso fica entre eles. Eu acho que o mais importante sempre deixar claro, os presidentes passam, os jogadores passam. O clube é maior que tudo. E o torcedor, ele é o torcedor passional que ele vai interpretar da forma que ele quiser. Tem torcedor que ficou daqui a um pouco do lado do jogador, ficou do lado do presidente. Eu vejo de uma forma muito natural de... Quando algum presidente não está feliz, ele também, daqui a um pouco, ele vai falar algo que não ficou legal. E o jogador, quando não está feliz também, ele vai falar o que ele pensar. Se foi certo, se foi errado da parte do Tyson, ele fez a escolha dele de falar da forma que ele quis. E é um grande jogador, eu sempre disse isso para ele, sempre tive uma boa relação com ele. E sempre falei isso para ele. Não apaga tudo que tu já fez aqui dentro, entendeu? A forma que tu quer conduzir isso tá a teu critério. Mas não esticando muito nesse assunto, eu acho que é importante sempre deixar claro. Os dirigentes, os jogadores passam, o clube é maior do que tudo isso e tem que ter um pouco de cuidado, às vezes, quando se fala algumas coisas internas do clube, e até para não expor outras situações. Tudo que acontece no clube tem que ficar dentro do clube. Ele falou, por exemplo, que na paralisação, não foi greve porque ela durou um turno, na paralisação 33 jogadores ficaram calados e só ele deu ninguém comprou e ele levou a culpa. Foi isso? Faziam 3 semanas, não tinha um mês, mas praticamente que eu tinha chegado aqui. O técnico que te contratou caiu, tu chegou machucado e ainda pega a paralisação. No segundo jogo lá em Caxias, Caxias é minha segunda casa, porque minha mulher é de Caxias, eu erro o gol e faço a falta que o Juventude empata o jogo. Então o começo foi tudo dando... Eu chegava em casa e eu falava... Salários atrasados no vestiário. O que eu tô fazendo aqui, eu pensava. Né? Fora esse episódio ali... Pela liderança dele era algo natural, dele daqui um pouco falar alguma coisa, dele tomar alguma iniciativa, mas ali foi todos os jogadores, entende? Infelizmente caiu no colo dele uma responsabilidade que poderia ter sido dividida entre outros jogadores, mas pelo nome dele, por quem ele é, infelizmente algumas pessoas da imprensa bateram forte nele e eu entendo o lado dele, da chateação dele. Mas sabe? Então já passou e a casa está em ordem. O que aconteceu naquela manhã de greve no CT? Vocês chegaram e todo mundo se reuniu, ou as lideranças, e o Tyson também, não tem problema, mas enfim, chegaram, pessoal, não dá mais. Vocês conversaram com os dirigentes e disseram, não dá porque vocês não estão pagando. Na verdade foi um desencontro de informações, algo que algum dirigente, eu não lembro quem, comentou com algum veículo de imprensa que estava tudo em dia e alguns meninos estavam com algumas imagens atrasadas, algo de antes, e aquilo não pegou legal, daqui a um pouco passar uma imagem que estava tudo certo e tinha algumas coisas que não estavam. Então, um desencontro de informações, algo que poderia ter sido tratado, aconteceu da forma que aconteceu. Sim. Por um desencontro de informações, infelizmente expôs os jogadores a uma pressão muito grande, porque dali em diante, se a gente não começa a ganhar as partidas, imagina o inferno que a gente já está vivendo com o torcedor. Então, graças a Deus a gente... cientes daquilo. Bom, exato. Se para... Agora a gente precisa... correr. Agora vai Foi o mano que jogou vocês, falou pra vocês mais ou menos isso. Foi o que eu ouvi, você me confirma. Vazou na imprensa que vocês fizeram greve. Então agora vocês têm que jogar pra mostrar que vocês não são mercenários. Teve isso? O professor não falou assim pra gente. Ele só nos deixou claro que a partir daquele momento a responsabilidade ela seria maior do que qualquer outra coisa, né? Que a classificação de mercenários. Porque o professor sempre esteve com a gente. Sim, o professor claro. Nos abraçou. O que a gente decidiu estava decidido junto. Não nessas palavras, mas ele só reiterou da responsabilidade grande que teria daqueles jogos em diante. É isso que eu tô... Que acabou dando tudo certo. A gente teve um estalo grande, né? Grandes conquistas nos clubes, elas acontecem assim, né? De um momento que do limão tu faz uma limonada e a coisa parece que vira. Eu lembro que o Inter, campeão de 2006, da América e do Mundo, ele perde um gauchão no Beira-Rio para um Grêmio que já tinha voltado, né? O Grêmio do Mano. O Grêmio 2006, do Mano. 2006. Pedro Júnior fez o gol. Pedro Júnior fez o gol. Sim. E o Inter dá um start. Ele, então você tem que dar um jeito e tem que ganhar Libertadores e ganha o Mundial. O rival vinha de uma Série B, então Em 2010, o Inter demite o técnico,
numa parada de Copa do Mundo, que era o Fossati, traz Celso Rotti, que vive num amor e ódio no Rio Grande do Sul, com a torcida de Grêmio Inter, agora ele está no Juventude, e ganha a Libertadores. Esse foi daqui a pouco o episódio para dar, como tu me deu o start, para daqui a pouco pavimentar uma grande conquista que deu na trave no Brasileiro e pode dar agora em 2023? Pode ter sido. Como a gente falou antes, a gente deu o exemplo do Palmeiras. Se não tivesse o Palmeiras feito aquela campanha impecável, a gente fez uma campanha de campeão. Acho que da história dos pontos corridos, o Inter não tinha feito tantos pontos que nem a gente fez. Então, ali diz por si só que a gente tropeçou na Sul-Americana. Claro, tropeçou. Perdeu nos pênaltis. A gente não foi massacrado. A gente não foi derrotado por um rival muito tradicional. Você joga 10, ganha 9 e... Não tinha prorrogação, era um jogo perigoso também, né? Pela forma que a gente passa pelo Colo-Colo, acho que ali criou uma expectativa tão grande, o público, o nosso público, o nosso torcedor, ele... Caraca, que virada a gente conseguiu, acho que agora vai. Então, daqui a pouco, se tivesse classificado de uma forma um pouquinho mais não tão sofrida quanto o Colo-Colo, o jogo contra o Melgar teria sido de uma esfera diferente. Tá. Né? Rolou uma soberba. Não rola internamente porque a gente se prepara para não ter a soberba, mas o inconsciente da gente, o ser humano, ele é... A gente é um bicho triste em certas coisas. A gente se prepara daquilo porque a gente já sabe que vai acontecer e no futebol ele é batata. Às vezes ele acontece de uma forma... Vocês empataram lá 0-0. Eu tive lá, o jogo, pô, volta teve a chance de matar lá no jogo da ida. E aí é aquilo. Cara, isso aí que nem tu disse, é batata. É o ser humano. Foi doloroso, foi bem. Cara, agora nós vamos em Porto Alegre e vamos resolver, que nem o Guerreiro disse na final da Copa do Brasil. Lá a gente resolve e não resolve. Se o cara não entra ligado, o cara perde. Dentro disso, você falou há pouco do Tyson. O torcedor, ele te coloca lá em cima, né? Mas ele também te elimina com uma facilidade impressionante. E um dos caras que eu acho que foi assim... muito injustiçado, foi o Edenilson. Eu até disse, olha, o torcedor do Inter demitiu o Edenilson. E eu achei que era um cara que, se o Inter tivesse uma conquista, por exemplo, um Gauchão 23, Exato. ganhando um título, seria um cara que iria conseguir dar uma volta por cima. Mas o torcedor do Inter praticamente demitiu o Edenilson. Internamente, vocês viam o sofrimento do Edenilson? Cara, pra mim falar do Ed é até... A gente tem uma amizade de mais de 10 anos, desde a época do Caxias ali. E joga muito. E a cabeça com que ele lida com tudo aquilo ali, se fosse outro... Às vezes tu escuta uma corneta, tu já fica meio assim... Bravo. Cara, os caras batendo em cima dele na forma que batiam. Sim. E ele sempre com aquele sorriso no rosto, nosso capitão. O cara de puxar os caras pra cima... O cara da piada, o cara do vestiário alegre era o Edenilson. Isso daqui a um pouco não chega até a grande parte da torcida, aquilo ali. Se fosse outro no lugar dele, teria enlouquecido, teria pedido para ir embora, teria, quem sabe, um pouco um problema emocional, que o problema emocional te afeta depois tecnicamente. Ele nunca deixou a parte técnica dele e performance cair. Um pouco alto e baixo num e outro jogo, acontece. Eu acho que no final ele cansou. Pode ser também. Acho que ele cansou emocionalmente. Ele é um motorzinho, né, na verdade. Não, mas eu acho que ele cansou emocionalmente. Também. Tava pesado demais. Ele sentiu muito. E então, se fosse outro no lugar dele, eu sempre brincava com ele. Cara, como é que tu consegue? Como é que tu tá aí? Esse sorriso no rosto aí. E o que ele disse? Ele falou, não, cara, eu sou assim, eu não posso deixar me bater por isso ali, eu sei da minha qualidade, e ele sabe da qualidade dele. O Denilson estava com a seleção brasileira. Claro. Para mim existe uma montanha, um pico, tô figurando aqui. Uhum. Quando tu chega com a camisa da seleção brasileira, ou se tu joga no Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Internacional, quem sabe, tu tá num pico da montanha nesse estágio. E ele vestiu a camisa da seleção brasileira, cara. Tu sabe o quanto difícil é isso? Sabe o quão é concorrido, quantos caras bons tem no teu lugar, das mesmas características, às vezes mais jovem, que hoje o mercado, daqui a um pouco, ele tem uma imagem diferente, quando o menino tem 20 anos, e o mesmo cara, com as mesmas características com 30, pega mais... Não, ele foi com 32 anos para a seleção brasileira, entende? Cara, tem muito mérito dele ter... Olha quantos gols para o meio campo que ele tem no Internacional, sabe? Só que ele não teve um título que aí rotulou aquilo ali, que o torcedor, ele lacrou aquela parte e ele se baseou naquilo ali, porque de performance, de números do Edenilson...
O Inter ele não teve o título porque o Inter foi roubado, cara. Também. Não Que ele ia ser entrar nesse campeão mérito. brasileiro 2020. Tu ri. Eu sei. Pô, É um o fato, Inter foi isso não é uma roubado, coisa- cara. Não é Aconteceu. informação, não é corneta nem informação, isso é um fato. Aquilo é pênalti, né? É. Aquele do Ramiro foi pênalti. Não, mas o problema é que o Edenilson, eu vi agora na reta final, parece que ele encheu o saco, tá? Vou te botar no popular aqui. Você tava convivendo com ele lá. Os caras batendo. Vai. Vocês ouvem a vaia antes da bola rolar? Vocês estão lá no vestiário. Escalação do Inter, quando vocês estão lá. Essa parte a gente não acaba não, vocês não acabam. Mas, pô, a bola não rolava. Mas chega até você depois do jogo, né? Chega, óbvio. Até por Mais nós da vaiado, imprensa, mais quando a gente- aplaudido depois do jogo. É. Então isso acaba trazendo pro cara, pô, o que eu vou fazer aqui, cara? Pô, eu não sei, o Edenilson é de Porto Alegre, acho que tem Sim. identificação com o próprio Inter também, que nem vocês. Mas enche o saco. Chega uma hora que não dá mais. Aí... Tanto que agora ele foi pro Atlético Mineiro e acho que lá no Galo vai recuperar o futebol. E não seria nada diferente, nada fora de algo natural de acontecer, ele jogar bem e ele bem lá. Porque ele... Ô Pedro, saiu o Tyson, saiu o Edenilson, novas lideranças se formam. Você é uma nova liderança. Como você mesmo disse, você conversa com os jovens. O alemão é teu parceirão, né? Você vai disso, alemão, tem que aprender Na a falar. música, inclusive. Como é que se forma uma liderança dentro de um grupo? Você se considera uma das lideranças? É que, na verdade, são diferentes características de liderança, né? Tem, às vezes, uma liderança técnica, às vezes tem uma liderança expressiva como fala, tem uma liderança de imposição em momentos, de tratar certas coisas internas no clube. Cada um tem sua forma de liderar, né? Então, acredito pela experiência que eu tenho no futebol, nos lugares que eu passei, algo eu posso sempre agregar, né? O próprio presidente falou, Pedro, preciso contar contigo também como um dos caras que, pela experiência que tu tem, para ajudar ali no vestiário. Eu falei, presidente, pode contar comigo, porque o que eu puder falar, eu não sou aquele cara de chamar a responsabilidade para mim para falar em certos momentos, em ser a liderança de falar, mas em coisas pontuais eu nunca deixei de falar. Com o passar dos meses, com o passar das coisas dentro do clube, eu consegui chegar nos mais jovens, falar certas coisas, compartilhar coisas que aconteceram comigo lá atrás. Então me considero alguém que possa dar certas lideranças pontuais, com certeza. E como é que fica para o jogador? Você é importantíssimo, mas não é titular absoluto. Uma hora joga um, outra hora joga outro, daqui a pouco entra, resolve. Como é que é isso aí? Isso aí, o exterior, a Europa te deu, porque é comum na Europa isso aí, né? Tu não ser um... Tu tá sempre revezando. Como é que é para você? Não digo sempre revezando, porém teve situações inusitadas já que eu tive que esperar, né? Na Grécia, numa final de Copa da Grécia, eu era um dos principais jogadores. Na semifinal, eu lembro que eu erro um gol feito e eu fui pra final, eu tava no banco, é jogo único, né? E eu entro e eu faço o gol do título. Então, depois daquele exemplo que aconteceu comigo, dali em diante eu sempre tive mais calma. Por mais que o percentual de titularidade da minha carreira é muito alto, eu sempre tive mais calma de encarar certos momentos quando tu tiver que ficar no banco. Deixar bem claro que jogador nenhum gosta de ficar no banco. Imagino. Claro. Em nenhum momento eu disse que eu aceitava ou que eu gostava de ficar no banco. Eu entendia o momento e respeitava a decisão do treinador e principalmente o colega que está no meu lugar, entendeu? Porque às vezes é um colega que não é da tua posição, mas porque o time está precisando, ele vai jogar na tua posição. É uma postura de jogo diferente. Exatamente. Mas daqui a pouco você está no banco. O treinador te chama, que nem você disse, na Copa da Grécia, ela entra, resolve. Aconteceu contigo no próprio Inter. De entrar e pode não resolver, mas dar assistência, dar uma contribuição importante. O professor, todos os jogos que eu estive disponível, ou eu entrei ou eu fui titular, ele sempre contou comigo, ele sempre soube que depois que nos treinamentos eu mostrei o jogador que eu era, ele sempre contou comigo, ele sempre me botou em situações capitais, situações de momento decisivo, tanto quanto para sair jogando, tanto quanto para entrar depois. Então, o professor, ele sabe o tipo de jogador que eu sou, as minhas características que eu posso ajudar ele, da forma que ele vai me usar, isso é com ele. Isso é a hierarquia e o respeito por quem tem a decisão, ainda mais pelo treinador que a gente tem. Entendeu? Tá. O teu parceiro, o alemão,
ele tem essa consciência que você tem, que você demonstra nas entrevistas. Ele é o quê? Uns 10 anos mais novo, né? Uns Ele é 9? 98, 99, ele é. Uns Nossa, 8, 9. Né? Nossa senhora, 98, alemão, que loucura. Pois é. Hoje a gente trabalha com quem nasceu em Numerologia tá 2002. arrebentando a gente. Mas não adianta. Ele tem essa Vai falar consciência. o quê? Eu tenho 49, tu que é o quê? Eu sou 7'3". É verdade. Ele tem essa consciência, você entra na cabeça dele, alemão, te liga, cara. Dificilmente alguém teve que fazer isso e eu vou dar mérito pro Alexandre. Ele só tá já nessa prateleira acima de onde ele estava quando chegou, porque ele tem essa consciência. Ele é um menino humilde, ele é um menino de cabeça boa. Isso aí. E na idade dele, o trampolim que ele fez, Pô, poucos têm a cabeça que ele tem. Poucos sabem encarar aquilo ali com naturalidade. Ele teve um começo bom, alto e baixo, intercalou, ficou fora. E não foi por falta de concorrentes, né? Ele tinha jogadores, o clube contrata jogadores para a posição dele. Ele contratou 4. E ele sempre soube lidar bem com ele. certo. Eu nunca vi ele de beiço, sempre foi um guri é um guri humilde, entende? Sim, Humilde é que as pessoas não confundam a humildade com o teu modo de ser, com a tua ambição. Isso são duas coisas diferentes. Claro. Ele é um guri bom de cabeça, a gente brinca às vezes com ele, que a gente cria um monstrinho porque ele foi se soltando aos poucos. E o monstrinho positivo, aquele cara que tem mais confiança em brincar com o colega, sabe? Em tudo isso que a gente também compartilhou com o próprio torcedor, que a gente só fez a nossa parte dentro do campo e a gente não tinha como não também surfar a onda do torcedor, porque o futebol ele é alegria. E vamos falar aqui, o futebol hoje tem tantas coisas que ele tá tão chato, tem tanto mimimi, que a gente não podia deixar de ir lá comemorar um gol da forma, daqui um pouco, que a turma lá do interior gosta, entendeu? Pô, eu tenho tantas experiências que eu passei na minha vida, na Europa, assim. Eu cheguei aqui, eu quero ser o cara que eu sou daqui. Eu compartilho agora com o torcedor que vem lá de Santa Maria, Santa Cruz, pega ônibus pra vir no Beira-Rio. Bergamota, Pô, eu vou chegar ali agora e eu vou ser um cara diferente do que eu sou. Não. Acabou o jogo, a minha tia trazia um caixão de bergamota, assim, de Santa Cruz. Vou postar uma foto com a bergamota, não vou postar ali tomando um vinho italiano. Isso eu fazia quando eu jogava na França. Claro, Lá era o ambiente de viver outras coisas. Mas esse Sabe? é o Pedro Henrique, né? Exatamente. Esse E é o Pedro Henrique. esse tambem foi o alemão que eu vi. Cara, ele também é simples. Ele também Legal, tem, cara. também tem a minha vaidade. Eu também tenho. O jogador ele gosta de ser valorizado profissionalmente. Eu quero ser valorizado profissionalmente. Eu quero ser valorizado pelo que eu faço dentro do campo. Isso ali da música, das outras coisas que o torcedor. Mas que pega com o torcedor. Mas é legal. É legal. Mas muito isso deixa- legal. Gosta de bandinho ou não gosta? Deixa pro torcedor aquilo ali. E eu sou um cara que, do interior, naturalmente, a minha infância toda foi escutando esse tipo de música. Claro. Mas com o processo da vida, eu conheci cantores sertanejos, meninos do pagode são meus amigos. Joguei com muito cara carioca que gosta de funk. Pô, eu gosto de música pra caramba. Mas eu cheguei Bandinha aqui. é bem melhor. Pô, o que eu vou fazer quando eu fizer. Bem E olha melhor. que eu bati 2 vezes na trave quando eu fazia 2 gols, né? O terceiro gol, todo mundo sabe o que eu ia pedir. Entende? Mas foi algo natural. Eu não precisei forçar nada. E aquilo ali, quando eu boto o alemão naquilo ali, eu falei, alemão, fizer um gol amanhã, nós vamos lá pra galera. Vamos, né? E aí, algo natural que aí é legal ver de novo o público interagindo de uma forma mais leve. com o público, Toda vida. sabe? Toda Não vida. confundam isso, porque daqui a pouco tu joga mal, alguém vai fazer flauta com aquilo ali. Ah, Mas é vai, natural, dancinha. desde que seja algo que tu deixe sempre o público. Eu sou um cara que não gosta de falar de arbitragem, não gosto de falar, por exemplo, do rival. Eu dou moral pra minha torcida. Eu falo da minha torcida. Eu dou Mas moral já- pra quem já- paga já- o ingresso, pra quem vai lá, pra quem me aplaude, pra quem me vai, pra quem é sócio, é pra esse cara que eu devo a satisfação da minha entrevista quando eu ganho, quando eu perco, quando eu jogo mal. Isso é importante. É pra o outro lado, o rival e o juiz, porque aqui no Brasil, se tu entrar nessa, pelo menos é o que eu tinha de impressão e eu tinha algumas regras quando eu voltei. Falar de arbitragem e cutucar rival, tu tem que bancar muito porque é um vai e vem, tu vai ter que isso é saber escutar verdade. depois. E muitos dos meninos que jogaram na dupla Grenal não tinham o discernimento disso, porque quando era o contrário, eles não sabiam lidar com aquilo ali. E aí vira algo que passa da rivalidade, passa da falta de respeito, falam da tua família, falam disso, daquilo outro. Então, dessas duas coisas, eu não gosto de falar de arbitragem e também não falo do meu rival. Mas já corneteou o Márcio Chagas aqui quando levantou a placa dos 8 minutos. Porque é meu amigo. Ele, né? Pedro Henrique no dos dois, segunda temporada bombando, reta final do programa, mas eu tenho mais Dá like, uma hein? perguntinha Dá pra ele. like, te inscreve no Te canal. inscreve no nosso canal, curte, compartilha. Exatamente. Deixa aqui a tua opinião, manda e-mail, vamos
Vamos trocar uns e-mails com a nossa interatividade. E-mail. Jason, bota na tela, quer Dudu. fax Nosso também? e-mail. Quero fax. jasonlisboas@gmail.com. Manda teu e-mail. Manda e-mail. jasonlisboas@gmail.com. Manda a tua opinião também para nós. Pra gente encaminhar o encerramento, Pedro Henrique, quando tu escalava o teu Barcelona, aí tu colocava o Suárez com o Messi e o Neymar. Tá? Aí começou a diminuir o trio MSN lá, foi diminuindo. Agora não tem mais nenhum deles. Bom, agora o Suárez tu não escala mais no Barcelona, nem no Atlético de Madrid. Eu não tinha esse problema, eu era Real Madrid. Que saída, porra! Gostava muito do Cristiano Ronaldo. Gostava muito do Cristiano Ronaldo. Gostava dos merengues. Ah, Gostava dos merengues. Mas daqui a pouco. E o Di Maria, sabe, né? Não, Di Maria. Pô, esse cara tá de briga. Mas aí então, quer dizer que então só enfrentava o Soares no videogame, então, não jogava com ele. Também nunca fui muito do videogame. Não que eu não curtisse jogar um futebolzinho, um joguinho de corrida, mas também nunca fui muito de videogame, não. Nunca fui viciado em comprar figurinhas ali. Então, nessa parte eu consigo me isentar. Fico bem neutro nessa parte. Mas no vestiário, vocês terminaram o ano em alta. O rival saindo da segunda divisão. Um ano horroroso do rival, que o Grêmio só fez a sua obrigação, que foi ser da segunda divisão. Vocês estão lá no vestiário, chegam lá e falam assim, os caras contrataram o Suárez. Vocês chegam e falam assim, bom, o mercado enfrentou ele na Espanha, né? Já com certeza vocês já falaram sobre isso. E deve rolar até uma ansiedade para esse primeiro Grenal, esse primeiro enfrentamento. Acho que para deixar bem claro, sempre a dupla Grenal ela teve movimentos de trazer grandes jogadores, né? Então, não tirando o mérito do nosso grupo, mas a gente também tem um grupo muito qualificado que a gente manteve uma base do ano passado. Sim, também, né? Claro. Daqui um pouco o rival fez uma manobra de ter que reconstruir um outro time. Sim. Não do início, mas fazer uma situação diferente do que a gente faz ali. E deixar bem claro que isso só engrandece o nosso futebol gaúcho, né? Rivaliza? Obviamente rivaliza. Eu não vou querer perder Grenal. Obviamente não. Mas deixar um protagonismo grande para o Rio Grande do Sul, tendo os dois fortes, mas desde que o Internacional seja mais forte, eu acho que é muito válido para o Rio Grande do Sul que a gente tenha uma rivalidade e algo tão grande aqui que a gente não pode nivelar por baixo. A gente sabe que o eixo Rio-São Paulo ele é muito forte pela questão da mídia, pela questão de muito aporte financeiro. Tem clubes que estão virando clube empresas agora. Mas a dupla Grenal, ela precisa sempre estar com a régua alta e eu acho que isso vai deixar a competitividade do gauchão grande. Né? São 6 anos que o Inter não ganha. A gente tem uma pressão, não vou negar que a gente tem uma pressão dentro do clube de começar o ano bem, e o gauchão faz parte disso, faz parte de um objetivo da gente esse ano, que a gente tem grandes competições para disputar, e já começando pelo gauchão a gente entra para tentar ser campeão sem dúvida nenhuma. Mas é inegável, o Grêmio contrata o Suárez, é um negócio assim que chama a atenção do mundo. Vocês estão ali e a tua leitura ela é perfeita, eu até já disse isso várias vezes. O torcedor do Inter fica, mas o Inter tem que... Gente... O Inter tem um time montado. O Inter precisa de peças pontuais. O Pedro Henrique falou, o Grêmio montou um time novo porque era necessário montar um time novo. Agora, é uma grande pancada de autoestima, né? Pro torcedor do Grêmio, você contratar o Suárez. E aí eu fico imaginando o rival, vocês no vestiário, eu falei, o Suárez, cara, vamos enfrentar ele no gauchão. E é assim, o futebol é assim. É mais talvez é até mais um combustível para vocês do Inter buscarem a reconquista do gauchão, né? Também pela autocobrança que a gente já tem pelos 6 anos, pela necessidade de ganhar títulos, a gente sabe disso. Então, não foi porque o rival fez essa manobra de contratação, não foi por a gente sabe já internamente que a gente precisa conquistar título, a gente precisa dar isso ao torcedor novamente. Acho que a gente semeou coisas muito, muito positivas nesse 2022 que a gente tem tudo para colher em 2023. Eu só quero lembrar, eu acho o Suárez uma espetacular contratação, um baita lance. O Inter foi campeão da América em 2006 e enfrentou o Suárez.
E ganhou. Contra o Nacional do Uruguai. Sim. Não, Qualquer coisa chama o Edgley lá pra dar uma palestra. Daquele lance. Viu? Não, eu não. É que só pra fazer esse. Pontuar. Não, eu sei. Só em 2006 se enfrentaram. Assim, ó, eu tô curioso pelo primeiro clássico do Grenal. Eu tô curioso. Eu tô curioso pra ver o Soares. O Soares, na apresentação dele por ter jogado no Uruguai, falou, eu conheço Internacional e Grêmio. Eu sei o que representa. Sim, ele conhece o Inter. Ele enfrentou em 2006. Ele é uruguaio, mora aqui do lado. Reta final, Pedro Henrique, muito legal, cara, esclarecido. Você é de outro nível, hein, Pedro Henrique? É outra prateleira. Só anda com gente, não anda com gente muito bacana, mas tudo bem. Abraço pro César Fabris e pro Conte, que estão aqui também. Valeu, obrigado, gente. Meus assessores azul, né? O pessoal gosta de pegar no meu pé, né? Mas eles estão há anos comigo, isso aí, eles... Não te entrega. Ali seca, não te entrega. Mas isso é bacana, porque... Eu sou prova, eu vejo eles comemorar os meus gols, então, né? Mas são profissionais. Extremamente. São profissionais. Eu sou colorado. Quer gol do Diego Agora, Souza. o cara chega pra mim assim... Tá rindo lá. Quer gol do Diego Souza no Grenal, né? O fato de eu ser colorado... tu é gaúcho, meu. Aqui tu tem uma... Tu jogou no Grêmio, tu é profissional, velho. Lá em casa tem uma gaveta. Chega um determinado período do mês, ela começa a ficar assim, a tremer. São os carnês, as prestações. Então, ela não quer saber se eu sou colorado ou se eu sou gremista. Ela quer o pagamento. Caixa do supermercado, não, o senhor é colorado, vai de graça. Não, ele quer o pagamento. Então, é profissionalismo. E acho que isso é importante tu frisar. E falou do caso do Felipe, do César, ali, teus assessores. Eu acho que falta, não só no futebol, mas na vida como um todo, uma palavra que se chama respeito. Isso parece que acabou o respeito pelo próximo. Sabe? É uma coisa que o mundo... Ela está muito ausente hoje em dia, essa palavra. Vamos ver se volta agora. Em atitudes, acho que as pessoas estão deixando a desejar quando faltam com respeito. Não só no futebol, a gente vive um momento ali fora, às vezes, de política, tanta coisa, sabe, pesada que... Nós, como protagonistas do esporte mais popular, não só do país do mundo, se a gente puder dar bom exemplo para o pessoal ali fora, para a população, para a sociedade, se o jogador conseguir entender o quão ele é importante, o quão a relevância de uma entrevista ou de um certo tipo de comportamento em certos lugares faria diferença e faz, se muitos soubessem disso, isso aí podia fazer uma grande diferença. Mas os jogadores são mais esclarecidos, né? Tá mudando. Eu digo assim, como eu digo, vou falar do meu grupo. Eu tenho ali colegas de alto nível, sabe? Tenho colegas ali de muito bem esclarecidos também, que às vezes até não falam tanto, mas pelo comportamento que eles têm assim diariamente, eu tinha um receio de voltar ao Brasil, pensei, cara, eu tô tanto tempo fora, vou pegar um vestiário às vezes. Cara, eu peguei um vestiário muito bom e com meninos assim bem esclarecidos lá dentro também. Mário Fernandes, então, não vai fugir de ninguém assim. Não, nessa volta. Mário tem uma cabeça... Eu falei da história do sequestro do Mário Fernandes, só rapidinho. Mário Fernandes chega do Grêmio, vem do São Caetano. Eu me lembro ali 2008. 2009, E daqui a pouco o Mário Fernandes, eu fazendo o setor do Grêmio... Notícia, sequestraram um jogador do Grêmio. Aí tu fica, mas quem é que foi sequestrado? Mário Fernandes. Um lateral que vem do São Caetano. Daqui a pouco imagens. Mário Fernandes na rodoviária. Mário Fernandes embarcou não sei onde. Mário Fernandes chega e volta para São Caetano. Ele queria, e tinha uma história que quando ele chegou aqui, ele disse, eu queria vir pro Inter, acabei indo pro Grêmio. Eu não lembro. Aí Mário Fernandes volta, acerta. Aí ele muda de zagueiro para lateral. E o Mano convoca. E o Mário Fernandes não vai. O jogo era em Belém do Pará. Era eliminatórias. Só convocações de jogadores brasileiros, eu acho. Era desafio da Argentina contra o Brasil. Era um jogo... Não, acho que era eliminatório. Mas o Mário Fernandes estava em alta, cara. Eu acho que era Brasil e Argentina. Era aquele super clássico, acho. Aquele que o Damião dá a lambreta. Posso estar errado, mas... Eu acho que sim, eu tava naquele jogo lá em Córdoba. Eu lembro. Mas aí o Mário Fernandes não aparece. E eu ligo pro Jorge Machado, cadê o Mário? Machadão. O Mário eu vou botar num voo agora. Ele tá indo. Ele não foi de novo, eu vou ficar no Grêmio. Não, mas quebrado tudo um menino na noite. Muito bem esclarecido. Acho que todos esses anos na Rússia a apresentação dele tem outro tipo de comportamento, tem um outro tipo. É um menino também, é um menino cristão, um menino de família.
Por mais que é um cara mais quieto, o Mário é um Seleção, coração fez gol gigante. na Copa do Mundo. E um baita jogador. Ele vai nos ajudar, eu espero que nos ajude muito. Tem tudo para acontecer isso. Na entrevista ele demonstrou assim, tá com a cabeça boa. Sim, sim. Garotão, né? Ali também. Era gurizão, porra. Pô, quem é que nunca fez essas... Todos nós fizemos algumas mais jovens. Tu já, né? Lá em Nova Santa Rita Eu não contei as derrotas aqui, só contei as vitórias. Conta uma derrota. Mas tem então. derrota, não? Conta uma derrota pra gente fechar, então. Coisas de infância, coisas de... Cara, todo mundo já teve seus 17, 18 anos. Quebrava na noite? Todo Pedro? mundo gostava de ir num baile lá no interior. Ah, né? Mas naquela idade a gente sabe que tudo é irrelevante, tu não tem responsabilidade, tu não tem família, não tem filho, não tem nada. Mas então o jogador, passa mais em branco. O jogador, quando sobe, ele fica mais bonito, né? Fala Claro que sério. sim, claro O jogador tem que saber, fica mais bonito. Tem que ter muito cuidado Tem nessa que ter fase, cuidado. Né? São outros tempos de quando eu subi para o profissional, mas a turma tem que ter cuidado, isso é verdade. Politicamente, tu te posiciona também ou não? Bem pouco. Posso dizer quase em cima do muro, sem escolher um lado, porque é decepcionante tu ver o comportamento de ambos, sabe? Sim. E o comportamento da sociedade, que parece que aquele lado ou esse lado, eles são tão distintos, mas eles são tão iguais em certo tipo de comportamento, que é quase um fanatismo, uma religião de tu... Esse cara é tão bom e tudo que ele faz de errado... Não, cara, não é bem assim. Infelizmente não é assim. Sabe? Por isso que eu prefiro ficar num... Tá certo? Respeito. Exato. Tem dentro da minha casa alguém que opina assim, alguém que opina assado, e eu digo, cara, eu acho que o teu é assim, assim, assado, positivo e negativo, o teu é assim, porque ambos pensam que esse aqui é o pior e esse aqui é o melhor. Ambos, né? Desse pra esse. É que nem eu já vejo dos dois lados, cada um tem suas virtudes e seus defeitos, como todo ser humano no planeta Terra. Faltou dizer mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Desabafa aí, Pedro Henrique. Que faltou ser perguntado. Não, cara, eu acho que um papo bem legal, a gente foi por vários assuntos distintos. Primeiramente, agradecer a vocês, essa audiência qualificada. Essa é a parte boa de voltar para cá e voltar para minha terra, poder contar um pouco de tudo que eu passei, poder falar do momento também que eu vivo. Agradecer a Deus pela essa oportunidade, porque tá onde é que eu tô hoje, nesse momento da minha carreira, eu sei que seria difícil, não, seria muito pouco provável um convite, mas veio um convite no momento bom e quem sabe o melhor momento da minha carreira, onde eu me sentia pronto, onde eu me sentia não só tecnicamente, mas também como pessoa preparado para esse desafio. E tudo que aconteceu nesses meses no Internacional foi a base de muito trabalho, muita dedicação, alguns anti-inflamatórios às vezes, que... A tua pubalgia tá ok já? Tá ok. Isso eu curei lá fora mesmo, aqui nunca mais atrapalhou. Então, como tudo na vida precisa de sacrifício, precisa de dedicação, foi tudo isso que eu entreguei até o momento, e o torcedor pode esperar que vai ser assim enquanto eu estiver aqui no Internacional. Vai ser com muita dedicação. Vai ter momentos ruins, bons, altos e baixos, mas eu sou a mesma pessoa em ambos. Eu falo quando perco, ganho, empato, e acho que o torcedor merece às vezes a opinião indiferentemente do momento. Isso é importante, cara. E vou dizer pelo nosso lado. Cara, quando perde, também tem que falar. E o jogador, vocês são muito... A gente vê isso muito protegidos. Assim, na derrota, só fala o Pedro Henrique e só fala o fulano. Não vou dar os nomes aqui para não cometer injustiça. Não fala o Beltrano, Cicrano... Só falam, não, acho que assim, perdeu. Cara, perder faz parte do jogo. Encara, porque não é pra nós que vocês estão falando. Vocês estão falando pra torcida, são 5, 6 milhões de pessoas que querem ouvir. Exatamente. Então, eu acho que é importante ter essa consciência. O alemão encara essa, será ou não, o Pedro? O César não tá. Vocês não estão com o alemão, né? Não. Sim, o César Fábio torce pro Diego Souza, vai trabalhar com o alemão, não. Viu? Ele ajuda o alemão indiretamente às vezes. Nós vamos trazer o alemão aqui então ou não? Tá bom? Tá feito o convite aí. Tá feito o Alexandre vem, ele vem. Me ajuda nessa, Pedro. Ele vem. Mas daí nós vamos servir cuca e bergamota. Eu levei ele pro assado, não vou trazer aqui. Foi no Duda. Os dois foram no Duda. Olha lá, comeram carne crua lá, cara. Nunca vi isso. Aqui não tem pressão de carne. Aqui não tem carne. Cafezinho bom. Aqui é café. Os assuntos são talvez mais picantes. O Duda não apela. O Duda levou o Douglas Costa lá e, Duda. Obrigado, viu, Pedro Henrique? Valeu mesmo, uma honra. Obrigado mesmo. Foi... A honra toda minha. Mais uma vez, deixar um abraço a todo o público de vocês, a minha família também, a todo esse interior e a nossa capital, Tio Neca. Minha eterna gratidão por ti.
E um abraço a todos. Sofria com o Inter nos anos 90. Quem não, né? E agora tá sofrendo com o Inter Eu nos conheço anos o cara, 2000, eu conheço o cara que tinha como ídolo Maisena. Ai, ai. É. Pô, E depois né? Maisena. Maisena era bravo, mas tudo bem, faz parte. Geraldo Burilli, grande abraço. Tafarel, o Cristiano Silva, gostava ou não? Tu quer polemizar Não, no finalzinho? fechou. Não vou pipocar. Eu acho que Tafarel é um espetacular goleiro. Só que no Inter, pra mim, não é top 5. No Inter, não. Seleção, sim. Não, mas Seleção muito espetacular. No Atlético Mineiro. Gente, dos dois está de volta, estamos apresentando os nossos programas com os nossos convidados. Te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações, espalha pra geral. Entra em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer ser nosso parceiro, por favor? Espalha pra geral e pra popular também, pra não dar... Bem lembrado. É verdade. Hubble, eu tenho que... Esse meu lado gremista, empresa... Hubble Celulares, que agora tá no Dual Concept, né? Tipo a Casa Nova é coisa Casa boa, Nova. Cheirinho de... A ProHub tá cheirando a nova. Impressionante. Estúdios modernos. Vitor, Rafa, Cris, a galera que faz aqui a ProHub acontecer. Muito obrigado pela parceria de sempre. Vamos seguir em 2023. Dudu, Guilherme, a galera toda que veio aqui para essa nova estrutura que você acompanha dos dois e os outros podcasts da casa também. Seja nosso parceiro, te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações. Pedro Henrique foi nosso convidado. Valeu, Cristiano. Falou. Abraço. Pedro Henrique, obrigado. Uma honra, cara. Valeu mesmo, viu? Eu agradeço. Abraço, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.